Hoje é dia 29 de março, quinto domingo do mês. Estamos juntos através desse recurso da internet. Meu desejo mesmo era de poder estar com vocês aí na casa do Senhor. Infelizmente as circunstâncias não estão permitindo e nós esperamos breve o Senhor nos livrar dessa novidade que estamos vivendo. Nós estamos nas mãos dele, não podemos ficar angustiados e aceitar o que o Senhor tem para nós. É uma situação nunca vista no mundo inteiro e essa semana tem sido uma semana difícil para vários países, né? E nós não sabemos ainda o que está para acontecer aqui no nosso país. Mas o fato é que nós estamos nas mãos de Deus. Sempre foi essa a nossa proposta, viver na presença do Senhor em toda e qualquer situação. Não é verdade, irmãos? Eu lembro muito aí da irmã Célia, da irmã Lúcia, da irmã Solange, da irmã Magna, da irmã Laurinha, e tantos outros aí, né? Irmão Délio, Vanderlei, irmão Marlon. Às vezes a irmã Gisele também tem estado conosco, não tão frequente, mas às vezes está conosco, o irmão Renan e alguns outros também. Somos poucos, mas irmã Maria, somos poucos, mas é um pouco que nos fortalece na presença do Senhor. Bem, a lição de hoje tem como título As Motivações dos Milagres de Cristo. Domingo passado nós estudamos a lição que nos tratou da maior necessidade. Vocês devem estar lembrados, estudamos aquela história de Nicodemos. E acho que um ponto que ficou muito marcante na lição de domingo passado é que se não houver novo nascimento, não adianta haver milagres, não adianta as pessoas buscarem o Senhor se não houver novo nascimento, né? Pois é, hoje nós vamos ver então agora esse tema sobre as motivações dos milagres. E o texto marcado para nosso estudo é aquele que está em Lucas, capítulo 5, versículo 17 a 26. Mas antes de considerarmos o texto, nós sempre fazemos aí juntos, nós vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do que vem a ser milagre. Lembram que em outras lições nós íamos buscando a definição da palavra e dessa feita também nós fomos buscar a definição da palavra no dicionário para facilitar o nosso entendimento, né? E entre algumas definições eu gostei muito dessa que diz que milagre é a manifestação sobrenatural do poder de Deus, do poder divino. Divino porque tanto é manifestação de Deus o Pai como de Deus o Filho. Ambos tinham autoridade, tinham poder para operar sinais e maravilhas, né? Portanto, essa manifestação sobrenatural de Deus Pai e de Deus Filho sempre tiveram um fim específico. Nunca foi para promover um espetáculo ou um show ou alguma coisa para agradar pessoas, humanamente falando. Havia um objetivo e nós vamos buscar entender que objetivos foram esses que levaram o Senhor a realizar milagres ou sinais entre nós. Fazendo uma breve pesquisa, nós temos observado que nem sempre Deus
age por meio de milagre. Nem sempre a ação milagrosa ela é usada pelo Senhor. Um texto que chama a atenção é aquele de Lucas, capítulo 4, versículo 25 a 27, onde o Senhor Jesus disse que, na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Agora atenção, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. No versículo 27 o Senhor diz: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Portanto, nós podemos entender que sinais, milagres, são atribuições de Deus e Ele age como lhe aprouver. Observei um certo rei chamado Herodes. Ele, por ocasião da prisão do nosso Senhor Jesus, ele estava tão curioso com aquele prisioneiro, sabedor que ele era, durante o seu ministério aqui na terra, em efetuar milagres, que ele estava desejoso de que o Senhor fizesse algum tipo de milagre para ele apreciar. Nós vemos isso em Lucas capítulo 23, versículo 8 e 9. Está assim: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Agora, Jesus, porém, nada lhe respondia. Então, Herodes não teve a sua curiosidade atendida pelo Senhor, porque o Senhor Jesus não veio para atender curiosos nessa questão maravilhosa, que é a questão que lhe compete. Nenhum outro ser pode efetuar milagres como o nosso Deus e o seu amado Filho. Então, como vimos na lição passada, ver sinais e milagres não supre a necessidade humana, que é nascer de novo, como nós falamos, aconteceu com Nicodemos. Uma informação importante para vocês, que acompanham conosco o estudo da lição, das lições, melhor dizendo. Eu fiz um apanhado e observei que o Senhor Jesus, durante seu ministério aqui entre nós, durante 3 anos, que foi o tempo do seu ministério, ele operou cerca de 37 milagres. 37 milagres. Tá? Operou, vamos dizer, ele é o que está relatado, tá? É o que está escrito, 37 milagres, escrito nos 4 evangelhos. Mas é bom lembrar que João, lá no capítulo, no finalzinho já do evangelho, capítulo 21, versículo 25, ele diz, ele escreveu: há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Portanto, esses 37 milagres relatados nos 4 evangelhos, na verdade, são pequenos em relação à quantidade
de outros sinais que o Senhor operou. Outra curiosidade importante é que Mateus relata, posso ter cometido algum equívoco, mas se for a diferença pequena, Mateus relata 22 milagres, Marcos 20, Lucas 21 e João apenas 8 milagres. 8 milagres foram os relatados por João. Desses 37 citações de milagres, eu pude observar que 20 desses milagres foram a pedido. O Senhor Jesus atendeu pedido de alguém. Nós vamos explicar isso daqui a pouco. Ele atendeu o pedido de um pai, o pedido de um patrão, o pedido da multidão, o pedido da sua própria mãe, enfim, ele atendeu o pedido de alguém. E 17 milagres ele fez por iniciativa própria, ou seja, ele foi movido por compaixão, ele foi movido por aquele amor profundo no seu coração. Aliás, eu até já adiantei um pouco o estudo e esqueci de falar das lições da semana, né? E como a gente está distante, ninguém me cobrou, mas eu vou reportar aos textos da semana, já que eu falei desses milagres que o Senhor operou por iniciativa própria. Então nós temos, por exemplo, segunda-feira, a lição de segunda-feira que foi em Lucas capítulo 7, versículo 13, assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse, não chores. O Senhor viu a aflição daquela mãe e disse, não chores. Essa é uma expressão muito agradável de se ouvir do Senhor. O Senhor tem essa palavra de conforto para todos nós na hora da aflição, na hora do sofrimento que pesa sobre a nossa alma. Não chores, foi o que o Senhor disse àquela mulher que havia perdido seu único filho, chamada viúva de Naim. Então entende, meus irmãos, o Senhor, ele tem esse olhar para todos nós. Ele está olhando para nós nesses dias difíceis que estamos vivendo. Ele não esqueceu de nenhum de nós. Podemos ter certeza disso. Na terça-feira, João capítulo 9, eu separei o versículo 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. O Senhor viu aquele cego que era cego desde o seu nascimento e realizou um extraordinário milagre que foi a restauração da visão daquele homem. Na lição de quarta-feira nós temos outra vez Jesus vendo, João capítulo 5, versículo 6. Jesus vendo-o deitado, isso é, um homem que estava enfermo há cerca de 38 anos, ali naquele alpendre ali, e provavelmente ele era um homem paralítico, porque ele não tinha como ir ao movimento das águas. E o Senhor perguntou-lhe, queres ser curado? É o Senhor quem tomou a iniciativa, dirigindo-se ao olhar meigo, manso, o olhar comovente, queres ser curado? Que pergunta maravilhosa, né, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo. Essa pergunta também atinge os nossos corações. Também queremos ser curados? Na quinta-feira, Lucas capítulo 8, versículo 48. Então lhe disse que a mulher que havia 12 anos enferma de uma hemorragia e a que ninguém tinha podido curar. A história é bem detalhada, ela gastou todos os recursos com os médicos,
né? Tinha perdido todo o dinheiro, quer dizer, zerou seu patrimônio, zerou suas finanças. E ela, sabendo que Jesus estava passando por ali, foi até ele de uma maneira bem discreta e tocou-lhe em suas vestes. E logo se lhe estancou a hemorragia, como está descrito. E Jesus falou para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E ainda lendo as leituras diárias, sexta-feira, João 11:40, respondeu-lhe Jesus, falando a Marta e a irmã de Lázaro, né, que estava desesperançosa porque o irmão acabara morrendo, e ela, naquele sofrimento, ouviu do Senhor estas palavras: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Aí, irmãos, nós precisamos ouvir essas palavras de Jesus, que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. E terminando as lições da semana, que eu espero que vocês tenham podido estudar, ainda mais agora nesse tempo em que há muita reclusão, nós estamos sendo obrigados a ficar dentro de casa. Eu espero que vocês tenham lido as lições diárias. A de ontem está em Romanos capítulo 15, versículo 17. Paulo diz: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Então, meus queridos irmãos, voltando ao assunto que nós estamos estudando, a questão desses milagres foram muitas e muitas vezes iniciativa do Senhor, e outras vezes, é claro, ele atendeu pedidos das pessoas necessitadas. E eu vou citar para vocês alguns versículos. Sei que o nosso tempo é pouco, mas só para mostrar alguns milagres que foram pedidos pelas pessoas. Às vezes as próprias pessoas pediram para elas, ou pessoas pediram para outros, tá certo? Quer dizer, pode ser que alguém pediu um milagre para si, ou pode ser que alguém pediu um milagre para uma outra pessoa. Por isso que, como às vezes muitos tentam fazer um vínculo entre milagre e a fé do beneficiado, nem sempre isso funciona, porque muitas vezes o que foi beneficiado pelo milagre nem demonstrou fé, ou até mesmo porque estava morto, no caso lá de Lázaro. Mas nós temos, por exemplo, Maria, a mãe do Senhor, naquele primeiro milagre, quando ela pede ao Senhor que ajude ali a resolver o problema da falta de vinho. Então o Senhor atendeu o pedido da sua mãe, e já estudamos isso há poucos dias. Nós temos o pedido lá em João 4:43, do filho de um oficial em Cafarnaum, oficial do rei. Ele foi em busca de Jesus, para Jesus curar o seu filho. E assim nós vamos vendo outros. O tempo é pouco, mas esperamos um dia poder estudarmos em classe aí, sem esse problema de ficar olhando para o relógio, ficar olhando para o tempo da internet. E vamos ver que outros, como por exemplo, na lição do homem, na lição de Mateus capítulo 8, versículo 14, um homem leproso, ele mesmo pede ao Senhor para que o Senhor o cure da sua lepra. E nós temos um outro exemplo aqui, essa da lição de hoje. Nós temos aqui esses amigos que foram até Jesus levando aquele paralítico para ser curado. Enfim, meus irmãos, isso também nos traz uma lição. Muitas vezes nós não precisamos pedir só para nós devemos pedir para outros, para terceiros. Essa é a nossa bênção de poder interceder ao Senhor
para que faça milagres em vidas de outros. Será que todos temos feito isso? Será que todos nós temos nos preocupado com outros? Que Deus nos ajude a ser assim. Com respeito à ordem cronológica desses estudos que nós vimos durante a semana, dos 37, esse da lição de hoje, ele ocupa o 9º lugar. Não sei mais ou menos em que época foi, se foi logo no primeiro ou segundo ano, mas ele está em 9º lugar na ordem cronológica. E como eu já disse, esse milagre de hoje, ele foi em atenção ao pedido de pessoas amigas de um paralítico. Tá? No versículo 17, nós podemos observar que o poder do Senhor estava com Jesus para curar. Leia só no finalzinho do versículo 17, né? E o poder do Senhor estava com ele para curar. Naquele momento em que o Senhor estava reunido, nós também vamos abreviar esse assunto, reunido naquela casa, rodeado de muitas pessoas, ali estavam alguns críticos, como eram os fariseus e também os escribas, e ele estava ensinando aquele povo todo, e nesse momento, uns homens trouxeram-lhe um paralítico para que o pudesse naturalmente curá-lo, né? E nós não sabemos se esses que o levaram foram os que tomaram a iniciativa ou se eles estavam obedecendo o pedido também de outros, porque lá em Marcos, que relata esse mesmo assunto, Marcos capítulo 2, versículo 3, relata que alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Mas não vem muito também ao caso, mas o fato é que 4 homens levaram um paralítico. Se levaram por iniciativa própria ou porque atenderam ao pedido de outros, também não sabemos ao certo. E o que chama atenção nesse texto é a dificuldade que eles tiveram para alcançar o local onde o Senhor estava. E diz aqui o texto que eles tiveram que subir ao telhado. Naquele tempo o telhado não era como o nosso hoje, de telhas. Dizem que era como se fosse uma laje, e fizeram ali um buraco, um espaço, e desceram por ali o leito até onde Jesus estava. E Jesus, agora, vendo-lhes a fé daqueles homens que fizeram tanto esforço para levar aquele necessitado até a sua presença. Irmãos, às vezes nós falamos tanto em evangelismo, mas nós não fazemos tanto esforço assim, na verdade. Mas precisamos aprender que se nós queremos ver vidas transformadas, muitas vezes nós temos que redobrar o esforço, aumentar a nossa participação no serviço do Senhor. Foi o que fez aqui esses homens. E enquanto eles estavam aproximando aquele homem, Jesus já sabia o que era, Jesus já tinha entendido o porquê daquele momento, da presença daquele leito, aquele enfermo deitado, e imediatamente o Senhor diz: homem, perdoados estão os teus pecados. Primeira atitude do Senhor foi resolver a situação da alma daquele homem. Homem, vou repetir, estão perdoados os teus pecados. A cura física, ela é secundária. A cura importante, a mais necessária é a cura da alma. E foi a cura da alma
que o nosso amado Senhor tomou logo de pronto a iniciativa de dizer: homem, estão perdoados os teus pecados. Eu fico pensando, meus irmãos, que tipo de pecado seria esse que aquele homem estava carregando em si? A Bíblia não fala, o Senhor não fala, mas infelizmente às vezes há pecados que sobrecarregam o indivíduo e esse pecado se torna um grande fardo. Enquanto esse pecado não for resolvido, o Senhor Jesus não pode continuar agindo naquela vida. Não sei qual foi aquele pecado, mas era um pecado muito grave, que ainda não havia sido curado pelo perdão. Então essa foi a primeira iniciativa do Senhor com relação àquele homem que estava ali naquele leito, perdoando-lhe os seus pecados. E observamos então no texto que sempre há opositores no meio da obra de Deus. Vemos aqui no versículo 21 que os escribas e os fariseus arrazoavam, quer dizer, ficaram cochichando entre si, ficaram argumentando entre si, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Esse grupo de pessoas não reconhecia que eles estavam diante de Jesus. Eles estavam diante de Jesus. Portanto, eles acharam que Jesus era um impostor. Jesus não tinha autoridade para perdoar pecados. Mas o Senhor Jesus, como nós observamos no versículo 22, Ele conhece os pensamentos. Nós já temos estudado isso aqui em classe. Eu não conheço o pensamento de ninguém e sei que também ninguém me conhece os meus pensamentos, mas sei que Deus conhece os meus pensamentos. Ele sonda o meu coração, assim como sonda o seu também. E Jesus conhecia o pensamento daqueles homens. Versículo 23, Jesus lança-lhes uma pergunta. Qual é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Parece que não houve resposta, pelo menos não está relatado aqui. Aquela pergunta que Jesus faz em que as pessoas ficam assim paralisadas, sem resposta. E Jesus agora então dirige aquele homem, dirige aquelas pessoas, depois dirige aquele paralítico no versículo 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, ou em outra versão, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Levanta, toma o teu leito e vai para casa. Versículo 26, irmãos, nós aí temos a conclusão desse momento maravilhoso. Imediatamente ele levantou-se, aquele homem que devia estar naquele leito há um bom tempo, não sabemos quanto tempo, levantou-se, tomou o leito, seu leito, aquele leito que ele permanecera deitado muito tempo, e voltou para casa, glorificando a Deus. Ele reconhecia que aquela cura, aquele milagre, foi a intervenção de Deus, realizada pelo seu Filho Jesus.
Não podia ser diferente quando nós vemos que todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuído de temor, dizia: hoje vimos prodígios. Essa é a lição que nós temos para encerrar esse nosso trimestre. As motivações dos milagres de Cristo. Concluindo, nós podemos pensar que o mais importante de todos os milagres é o perdão dos pecados. Vamos lembrar que uma das características do milagre é o fator tempo. O milagre sempre acontece de uma maneira muito rápida, em frações de segundo. Não leva nenhum tempo, só a voz do Senhor. Todos nós sabemos que muitas coisas que fazemos dependemos do tempo, né? As irmãs na cozinha, ao fazer o alimento, elas sabem que tem que ter um certo tempo para o arroz cozinhar, o feijão. Há um tempo. Agora o milagre não, o milagre é rápido, é naquele momento. E assim o Senhor age até os nossos dias. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Sempre lembrando que o milagre não é suficiente para alcançar os corações rebeldes. Quando as pessoas são rebeldes, como aquele Herodes que nós vimos logo no início da lição, que queria ver milagres, não adianta nada, ele vai ver milagres e vai continuar a sua rebeldia. Temos também aqui em Lucas, o Senhor Jesus aqui, ele fala a respeito de duas cidades, uma chamada Corazim, a outra chamada Betsaida. Lucas capítulo 10, versículo 13, ele diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependidos, assentadas em pano de saco e cinza. Ainda esse mesmo assunto lá em Mateus, capítulo 11, eu acho que Mateus é até um pouco mais detalhado, quando ele relata esse mesmo assunto. Eu separei para terminar lendo isso com os irmãos, capítulo 11, versículo 20. Vamos achar aqui. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Continua o Senhor: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nós muitas vezes somos confrontados por pessoas que só vê nos milagres o processo de conversão. A igreja sua não faz isso, não faz aquilo porque não tem milagres. Está aqui o exemplo. Milagres não é meio de salvação. Meio de salvação é crer no Senhor Jesus. Tá certo? Que Deus possa estar abençoando todos vocês. E mais uma vez nós queremos dizer da nossa saudade, nosso desejo, que logo passe essa onda que estamos vivendo para voltarmos a nos reunir na casa do Senhor. Vou terminar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós temos estudado esse assunto sobre milagres realizados pelo Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
E quantas lições maravilhosas, Senhor, o Senhor tem nos dado nessa manhã, e nós agradecemos muito, Senhor. Pedimos que abençoe cada irmão, cada irmã que puder estar conosco acompanhando esse estudo. Que o Senhor nos clareie mais e mais a nossa mente, o nosso entendimento, para vivermos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.